O ódio. Tudo começa com o ódio. Mas não com o ódio de um imperador nem de um general consagrado, e sim com o ódio silencioso que se crava no coração de uma criança de 9 anos. Por que um juramento infantil pôde abalar os alicerces de Roma? Por que a maior potência do mundo antigo esteve a um passo da aniquilação? Aníbal foi um gênio nascido para a guerra, ou a consequência direta da arrogância romana e da humilhação de Cartago? Esta não é apenas a história de uma guerra. É a história de uma promessa, uma vingança e um ódio que quase destruiu um império. A derrota nem sempre nasce no campo de batalha. Às vezes, nasce no orgulho. Amílcar Barca, um dos maiores gênios militares de Cartago, não foi humilhado pelas legiões romanas, mas pelos políticos de sua própria cidade. Após a Primeira Guerra Púnica, Cartago não jaz derrotada pela espada, e sim acorrentada por tratados, tributos e decisões covardes. Roma vence, mas não esmaga. Obriga Cartago a se ajoelhar lentamente, ano após ano, moeda após moeda. Amílcar observa essa submissão com uma fúria contida. Vê sua cidade pagar por uma guerra que ele não perdeu no campo, mas no Senado. Vê como Roma não só ganha territórios, como impõe humilhação. E nesse clima de derrota moral, Amílcar toma uma decisão que mudará a história. Leva seu filho Aníbal, uma criança de apenas 9 anos, a um templo escuro. Lá, diante do fogo do altar, não lhe fala de deuses nem de sacrifícios. Fala-lhe de Roma, fala-lhe do inimigo, e exige-lhe um juramento de sangue. Enquanto viver, Aníbal jamais será amigo de Roma. Não é uma promessa simbólica, é uma condenação. Essa criança não jura fidelidade a uma divindade, mas a um destino. Desde esse instante, a infância termina. Aníbal não cresce como outras crianças. Cresce com uma ideia fixa, com um nome gravado na mente, com um inimigo que define sua identidade. O ódio não o consome de repente, o molda lentamente. Cada dia, cada amanhecer, esse juramento permanece intacto. Amílcar sabe que Cartago é fraca. Sabe que seu senado é um ninho de comerciantes medrosos, incapazes de sustentar uma guerra total. Por isso abandona a política e leva seu exército. Parte para a Ibéria, longe dos covardes, para construir algo novo. Não um território a mais, mas um império pessoal. Uma base de poder, prata, homens e lealdade. Uma arma apontando diretamente para o coração de Roma. Ali, em terras ibéricas, o juramento começa a tomar forma. A Ibéria não é um refúgio, é uma aposta. Longe de Cartago, longe de seu senado paralisado pelo medo, Amílcar Barca constrói algo que a República Romana ainda não consegue ver. Não ergue mais uma colônia, ergue um império privado. Um território onde a autoridade não se negocia em assembleias, mas se impõe com disciplina, lealdade e guerra constante. Na Ibéria há prata, e a prata compra exércitos. Há tribos, e as tribos fornecem guerreiros. Amílcar não conquista apenas com a espada, também com pactos, casamentos e promessas. Cada mina aberta, cada cidade submetida, cada mercenário recrutado, é um passo a mais em direção ao juramento que seu filho leva gravado desde a infância. A Ibéria se torna a forja de uma arma que um dia apontará diretamente para Roma. Aníbal cresce nesse ambiente. Não aprende política, aprende campanha. Não conhece palácios, conhece tendas de campanha. Vive entre soldados, dorme junto a homens endurecidos pela guerra e aprende a comandar antes de aprender a obedecer. Observa, escuta, absorve. Cada batalha é uma lição. Cada retirada, um aviso. Cada vitória, uma lembrança do que será necessário para cumprir o juramento. Mas o império dos Barca não se constrói sem sangue. Amílcar morre em combate, não em uma derrota decisiva, mas na guerra constante que define a Ibéria. O comando passa então ao seu genro, Asdrúbal, o Belo, mais político, mais diplomático, mas igualmente decidido.
Sob seu controle, o poder cartaginês na Ibéria se consolida. Cidades são fundadas, alianças são reforçadas, o fluxo de prata para o exército é assegurado. O destino, no entanto, não concede tréguas. Hasdrúbal é assassinado, e com sua morte, o exército fica órfão. Não há dúvidas, nem debates. Os soldados olham para um só homem. No ano 221 a.C., aclamam como general o filho do juramento. Aníbal Barca tem 26 anos. Não é um jovem inexperiente. Passou quase toda a sua vida em campanha. Não teme o cansaço, nem a fome, nem a morte. Conhece seus homens e eles o conhecem. Sua autoridade não vem de Cartago, vem do acampamento. Não governa por decreto, governa por exemplo. Roma e Cartago ainda mantêm um tratado. Um papel que divide o mundo em zonas de influência. Na Ibéria, o rio Ebro marca a linha que Aníbal não deve cruzar. Mas Aníbal entende algo que Roma parece esquecer. Os tratados só funcionam enquanto ambas as partes os respeitam. E Roma está prestes a rompê-lo. O tratado existe. Mas a arrogância também. Para Roma, o Acordo do Ebro não é uma fronteira moral. É apenas uma linha flexível em um mapa. Ao sul do rio, dentro da esfera de influência cartaginesa, ergue-se uma cidade próspera chamada Sagunto. Oficialmente não é romana, mas Roma decide convertê-la em aliada. Não por necessidade estratégica imediata, e sim por algo mais perigoso. Uma demonstração de poder. Para Aníbal, a mensagem é clara. Roma não está defendendo Sagunto. Está desafiando-o. É uma provocação calculada, uma forma de dizer que o tratado só é respeitado quando convém à República. Aníbal vê a armadilha e entende algo essencial. Se esperar, Roma avançará um passo mais. Se defender, Roma ditará as regras. Se quer cumprir o juramento, deve atacar. Aníbal esperou por este momento toda a sua vida. Precisa de uma desculpa, e se Roma não a der, ele a criará. No ano 219 a.C., põe cerco a Sagunto. Não é um erro. Não é um arrobo. É uma decisão consciente, deliberada, irreversível. Aníbal sabe exatamente o que está desencadeando. Durante 8 meses, Sagunto resiste. 8 meses de cerco, fome e desespero. E durante esses mesmos 8 meses, Roma não age. Não envia legiões. Não rompe o cerco. Apenas envia protestos diplomáticos, cartas e ameaças vazias. Roma observa, espera, calcula. Mas cada dia que passa sem intervir é uma confirmação para Aníbal. Roma não quer evitar a guerra, quer justificá-la. Quando Sagunto finalmente cai, a máscara romana se rompe. A República desperta. Envia embaixadores a Cartago com uma exigência simples e brutal. Entreguem Aníbal Barca ou haverá guerra. Não é uma negociação, é uma ordem. O Senado cartaginês entra em pânico. Entregar seu general mais brilhante significaria perder a Ibéria e aceitar publicamente que Cartago vive submetida a Roma. Recusar significaria uma guerra total contra a maior potência militar do mundo. A dúvida paralisa os políticos, mas Aníbal já ganhou sem combater. Colocou o Senado em um beco sem saída. Declarar a guerra salva a honra. Entregá-lo a destrói. Não há saída. Cartago declara a guerra. A Segunda Guerra Púnica começa oficialmente, mas na realidade começou muito antes, no dia em que uma criança jurou ódio eterno diante de um altar. Roma mobiliza suas legiões convencida de que o conflito será curto e distante. Espanha, África, a periferia. Aníbal, em contrapartida, só pensa em uma coisa. Não vai levar a guerra às fronteiras de Roma. Vai levá-la para seu lar. Roma prepara a guerra como sempre fez. Com lógica, com ordem, com segurança. Um cônsul marchará para a Ibéria para caçar Aníbal. O outro navegará para a África para ameaçar diretamente Cartago. É um plano sensato, perfeitamente romano. Um plano que só funciona se o inimigo pensar como um romano. Aníbal não pensa assim.
Enquanto as frotas romanas se preparam, Aníbal reúne seu exército na Ibéria. 90.000 soldados de infantaria, 12.000 cavaleiros, 37 elefantes de guerra. Uma força enorme, mas não projetada para uma defesa passiva. Na primavera do ano 218 a.C., Aníbal começa a marchar, não para o sul, não para o mar. Marcha para o leste, para as montanhas. Roma o espera no Mediterrâneo. Acha que a guerra será travada longe, nas margens do mundo romano. Não entende que Aníbal tomou uma decisão radical. Não vai proteger a Ibéria. Não vai defender Cartago. Vai atacar o coração da própria república. Cruza os Pirineus lutando contra tribos hostis a cada passo. Cruza o rio Ródano superando um exército romano, enviado para detê-lo. Cada quilômetro custa homens, mas cada quilômetro também confirma algo inquietante. Aníbal não foge. Avança. E então chega ao ponto onde a história deixa de ser razoável. Os Alpes. Não são meras montanhas. São um muro de granito e gelo, um limite natural que nenhum exército cruzou no inverno. Quando os relatórios chegam ao Senado romano, riem. É impossível. Nenhum general em sã consciência tentaria algo assim. Esse erro de cálculo custará a Roma uma quantidade de sangue que ainda não pode imaginar. Em novembro, o exército cartaginês chega ao pé dos Alpes. Dos homens que partiram da Ibéria já restam muito menos. 50.000 infantes, 9.000 cavaleiros. Homens endurecidos pelo sol da África e da Espanha, não pelo frio das alturas. Os elefantes tremem, não de fúria, mas de um frio que não compreendem. A ascensão começa. 15 dias. 15 dias que se convertem em uma eternidade. Não é uma marcha, é um pesadelo. Caminhos de 1 metro de largura com abismos de 1.000 metros. O frio queima a pele, congela os pulmões. Os homens sentam-se para descansar e nunca mais se levantam. Seus corpos se tornam sinais silenciosos do caminho. Os cavalos escorregam e caem, arrastando homens e suprimentos para o vazio. E quando o exército acredita que não pode piorar, aparecem os homens. Tribos da montanha que veem a coluna cartaginesa não como um exército, mas como butim. Chuvas de pedras caem do alto, esmagando soldados e bestas. Aníbal luta contra a natureza e contra emboscadas constantes. Uma guerra no topo do mundo. Em um ponto, um deslizamento de terra apaga o caminho. O exército para. Congelar ou morrer pela retaguarda. Aníbal faz o que define a lenda. Não fala como general. Fala como um a mais. Aponta para o leste. Itália. As planícies do Pó. Além, Roma. Diz-lhes que não estão cruzando montanhas. Estão escalando as muralhas da cidade eterna. Durante 4 dias, seus engenheiros talham um novo caminho na rocha sob fogo inimigo. Depois vem a descida. Pior que a subida. O gelo trai cada passo. Os homens se amarram uns aos outros. E quando um cai, arrasta mais 20. Os elefantes, enlouquecidos, escorregam e precipitam-se, criando bloqueios de carne e pânico. Quando Aníbal finalmente pisa na planície do rio Pó, ele se vira e observa o que resta de seu exército. De 50.000 infantes, apenas 20.000. De 9.000 cavaleiros, 6.000. Perdeu mais da metade de sua força sem combater contra uma única legião romana. Fome, frio, roupas esfarrapadas. Um exército fantasma. Fizeram o impossível. Agora resta apenas uma pergunta. Para quê? Enquanto o exército de Aníbal emerge quebrado, mas vivo, no norte da Itália, Roma finalmente reage. Públio Cornélio Cipião, o cônsul originalmente enviado à Ibéria para caçar o cartaginês, toma uma decisão inesperada. Deixa seu irmão no comando na Espanha e retorna apressadamente à Itália para assumir o controle das legiões locais. Acredita que o que chega dos Alpes não é uma ameaça real, mas um punhado de sobreviventes exaustos. Cipião é romano até a medula. Valente, confiante, convencido de que a disciplina e a massa da legião bastarão. Os relatórios que escuta falam de fome, frio
e perdas enormes. Um exército dizimado não deveria ser perigoso. Decide atacar antes que Aníbal recupere o fôlego. Os exploradores se encontram perto do rio Ticino. Não é uma batalha formal, é uma escaramuça de cavalaria, mas marca o primeiro choque direto em solo italiano. A cavalaria númida de Aníbal, leve e veloz, enfrenta a cavalaria pesada romana. Cipião luta na linha de frente, como dita a tradição. Aníbal não. Aníbal dirige. Os númidas não carregam de frente, rodeiam, lançam dardos, fingem retiradas, voltam a atacar pelos flancos. Os romanos, rígidos e disciplinados, não entendem o combate. É como lutar contra o vento. Em meio ao caos, um dardo fere gravemente Cipião. O cônsul cai. O pânico se espalha. Disse que seu filho, um jovem de 17 anos, rompe as fileiras e o resgata sob o fogo inimigo. O nome desse jovem é Públio Cornélio Cipião, o mesmo que um dia será conhecido como africano. Ticino não é uma grande derrota militar, mas é um golpe psicológico devastador. Aníbal cruzou os Alpes e derrotou um cônsul romano no primeiro dia. Cipião retira-se ferido e humilhado, compreendendo pela primeira vez que não enfrenta um bárbaro, mas uma mente superior. O outro cônsul, Tibério Semprônio Longo, é o oposto. Impulsivo, orgulhoso, furioso por ter perdido a oportunidade de invadir a África. Chega ao norte com legiões frescas e sedentas de glória. Despreza a cautela de Cipião. Vê Aníbal como um inimigo preso entre dois exércitos. O inverno se aproxima. Os aliados gauleses hesitam. Aníbal sabe que precisa de uma vitória clara, uma vitória que demonstre força. O cenário se prepara junto ao rio Trébia em pleno dezembro do ano 218 a.C. O frio é brutal. Cipião, ferido, aconselha prudência. Semprônio não escuta. Precisa de uma vitória imediata. Aníbal entende perfeitamente que tipo de homem é seu inimigo e decide usar a arrogância romana como arma. Antes do amanhecer, envia sua cavalaria númida para hostilizar o acampamento romano. Insultos, dardos, provocações. Semprônio morde a isca, acorda 40.000 homens famintos e os ordena avançar sem comer. Os obriga a cruzar o Trébia. A água gelada lhes queima o corpo, encharca suas túnicas, entorpece suas mãos. Do outro lado, o exército de Aníbal está seco, alimentado e preparado. Os romanos avançam e colidem com a infantaria cartaginesa. Apesar do frio e da fome, empurram com força. Semprônio acredita que está vencendo. Mas a batalha real ainda não começou. Aníbal escolheu o terreno. Em um barranco próximo, oculto entre a vegetação, escondeu 2.000 homens sob o comando de seu irmão Magão. Quando as legiões estão totalmente comprometidas, Magão surge pela retaguarda. A cavalaria cartaginesa golpeia os flancos. Os elefantes avançam. A armadilha se fecha. O pânico é absoluto. 30.000 romanos morrem afogados, pisoteados ou esfaqueados. De 40.000, apenas 10.000 conseguem escapar. Em menos de um mês, Aníbal destruiu 2 exércitos consulares. E os gauleses do norte da Itália já não hesitam. Viram o vencedor. Roma já não duvida. Roma entra em pânico. 2 exércitos consulares foram destruídos em semanas. O norte da Itália desmorona e os aliados começam a desertar. O Senado precisa de uma resposta imediata e nomeia um novo cônsul, Caio Flamínio. Popular, ambicioso, impetuoso, exatamente o tipo de homem que Aníbal espera. Flamínio não quer prudência, quer vingança. Persegue Aníbal apressadamente, decidido a obrigá-lo a combater o quanto antes. Ignora advertências, despreza exploradores, acelera a marcha. Acredita que o cartaginês foge, que evitam a batalha por fraqueza. Não entende que Aníbal não foge. Está o guiando. O caminho conduz ao lago Trasimeno, um lugar aparentemente inofensivo. Um estreito corredor entre a água e as colinas. Ao amanhecer, uma névoa espessa cobre tudo.
A visibilidade é mínima. Para um general romano disciplinado, isso deveria ser um sinal de perigo. Para Flamínio, é uma oportunidade de pegar o inimigo desprevenido. Aníbal chegou antes. Durante a noite, posiciona seu exército com precisão cirúrgica. A infantaria pesada se oculta nas colinas. A cavalaria se desloca pelos flancos. Os gauleses, sedentos de sangue, esperam em silêncio. O lago fecha a armadilha de um lado, as colinas do outro. O caminho é um gargalo, não há saída. Ao amanhecer, as legiões romanas entram no corredor sem saber. Não há formações de combate. Marcham em coluna, relaxadas, convencidas de que o inimigo está à frente, não ao redor. A névoa envolve tudo. E então, o mundo explode. O ataque não vem de frente, vem de todas as partes. Gritos das colinas, cargas de cavalaria dos flancos, infantaria caindo sobre os romanos como uma avalanche. As legiões não têm tempo de formar. Não há ordens claras, não há espaço. Os homens chocam-se entre si, empurrados para o lago. Flamínio tenta reagrupar, mas é inútil. Não vê o inimigo, não vê suas próprias tropas, apenas ouve o caos. No meio da confusão, é cercado e morto. O cônsul romano cai sem sequer compreender a magnitude da emboscada. A batalha dura apenas algumas horas. Não é um confronto, é uma execução. 15.000 romanos morrem no ato. Milhares mais se afogam no lago, esmagados por seus próprios companheiros enquanto tentam escapar. Outros tantos são capturados. Aníbal perde muito poucos homens. Destruiu um exército inteiro sem lhe dar a oportunidade de lutar. Roma recebe a notícia como um golpe direto no coração. 3 exércitos consulares foram aniquilados. Um cônsul morto. Itália ardendo. Pela primeira vez em séculos, a República teme por sua sobrevivência. O Senado toma uma decisão desesperada. Suspende as normas. Nomeia um ditador. Quinto Fábio Máximo. Roma aprendeu, tarde demais, que enfrentar Aníbal em campo aberto é suicida. Agora tentará algo diferente, algo que vai contra sua própria natureza. Não combater. Quinto, Fábio Máximo não chega com promessas de glória, chega com medo. Roma o nomeia ditador porque já não sabe o que fazer. 3 exércitos destruídos, um cônsul morto, Itália em chamas. Fábio entende algo que os outros se negam a aceitar. Aníbal não pode ser derrotado como qualquer outro inimigo. Enfrentá-lo em campo aberto é dar-lhe outra vitória. Sua estratégia é simples e humilhante para o orgulho romano: não lutar. Fábio segue Aníbal à distância, como uma sombra. Bloqueia caminhos, queima colheitas, evacua aldeias. Evita a batalha a todo custo. Deixa que o cartaginês avance, mas sem suprimentos, sem aliados estáveis, sem uma vitória decisiva que faça Roma cair pelo pânico. Aníbal provoca, devasta campos, incendeia vilas, desafia Fábio a combater. Chama-o de covarde. Seus soldados exigem batalha. Nada funciona. Fábio não morde a isca, prefere ser insultado a ser destruído. Prefere perder popularidade a perder a república. Roma, no entanto, não entende a paciência. O povo o odeia. O Senado murmura. Os aliados duvidam. Cada dia sem batalha parece uma derrota. Fábio é apelidado de cuntator, o que atrasa. Um insulto que com o tempo se tornará um elogio, mas que então soa como traição. Quando o mandato de Fábio termina, Roma comete o erro que Aníbal esperava. Escolhe novos cônsules que prometem ação imediata. Lúcio Emílio Paulo é cauteloso. Caio Terêncio Varrão, não. Varrão acredita que a prudência é covardia e que a massa da legião pode esmagar qualquer inimigo se for lançada com força suficiente. Roma decide reunir o maior exército de sua história. 80.000 infantes, 6.000 cavaleiros. Um martelo gigantesco destinado a esmagar o cartaginês de uma vez por todas. O lugar escolhido é Canas, nas planícies da Apúlia. Aníbal observa e sorri. Passou anos esperando por este momento.
Fábio adverte: ninguém escuta. Roma volta a fazer o que melhor sabe. E o que Aníbal melhor sabe castigar. A batalha que se aproxima não será apenas uma derrota. Será o dia mais negro da história de Roma. O amanhecer de 2 de agosto do ano 216 a.C. encontra Roma confiante. Nunca antes a República havia reunido uma força semelhante. 80.000 infantes, 6.000 cavaleiros, uma maré humana convencida de que a vitória viria por esmagamento. Caio Terêncio Varrão, cônsul do dia, acredita que a superioridade numérica resolverá tudo. Lúcio Emílio Paulo duvida, mas a maquinaria já está em marcha. Aníbal observa o desdobramento romano com calma. Não se intimida. Seu exército é menor, heterogêneo, inferior em número. Mas conhece algo que Roma esqueceu. A guerra não se decide por quantidade, mas por controle. Escolhe-te o terreno com precisão. Uma planície aberta, poeira levantada pelo vento, o sol castigando de frente os romanos. Cada detalhe conta. O centro cartaginês avança primeiro. Não é uma linha reta, é um arco. Deliberadamente fraco, deliberadamente exposto. Os romanos o veem recuar e acreditam que o inimigo cede. Varrão ordena avançar com todo o peso do centro. A massa romana avança compacta, profunda, convencida de que romperá a linha e decidirá a batalha em minutos. Isso é exatamente o que Aníbal quer. Enquanto o centro cartaginês se dobra lentamente, sem se romper, as alas permanecem firmes. À esquerda, a cavalaria pesada hispano-gaulesa choca e destrói a cavalaria romana. À direita, os númidas fixam o inimigo com manobras constantes. Em pouco tempo, a cavalaria romana desaparece do campo. Roma não vê isso. Está muito concentrada em empurrar para si na frente. O centro romano avança cada vez mais, comprimindo-se. Os homens já não conseguem manobrar. Mal podem levantar o braço para golpear. A vitória que acreditam próxima é, na realidade, uma armadilha que se fecha. Então acontece. As alas cartaginesas giram para dentro. Não é uma retirada, é um abraço mortal. A infantaria africana, até então contida, ataca os flancos romanos com disciplina implacável. A cavalaria de Aníbal, livre após destruir seu oponente, retorna pela retaguarda. Em minutos, o maior exército romano da história fica completamente cercado. Sem escape, sem espaço, sem ar. O que se segue não é uma batalha, é uma carnificina. Os romanos morrem de pé, esmagados por seus próprios companheiros, incapazes de fugir. Os oficiais caem um após o outro. Emílio Paulo morre combatendo. Varrão foge com os poucos sobreviventes. A poeira, o suor e o sangue transformam a planície em um inferno. Durante horas, os cartagineses avançam passo a passo, reduzindo o círculo, matando sem piedade. Ao cair da noite, o silêncio cobre tudo. Entre 50 e 70 mil romanos jazem mortos. Senadores, cônsules, tribunos, cidadãos. A elite de Roma foi exterminada em um único dia. É a pior derrota de sua história. Um golpe tão brutal que muitas cidades italianas mudam de lado. Capua abre suas portas para Aníbal. O sul da Itália cambaleia. Roma fica paralisada. Não há celebrações, não há discursos, apenas luto. Sacrificam-se animais. Consultam-se oráculos. Pela primeira vez, considera-se negociar. Pela primeira vez, Roma teme desaparecer. Aníbal venceu a batalha perfeita, mas a guerra ainda não terminou. Não marcha sobre Roma. Não pode. Faltam-lhe máquinas de cerco, reforços, suprimentos. Espera que Cartago envie ajuda. Espera que Roma se renda. Nenhuma das duas coisas acontece. Cartago hesita. Roma, sangrando, resiste. Em Canas, Aníbal demonstrou como se destrói um exército. Roma aprenderá como se ganha uma guerra. Roma não desmorona. Aprende. Após Canas, a República faz algo que nenhum inimigo esperava. Não negocia, não se rende.
Fecha-se, resiste e muda. Recruta escravos, baixa a idade de alistamento, reforça muralhas. A guerra se torna uma questão de sobrevivência nacional. E em silêncio, uma mente jovem começa a observar. Públio Cornélio Cipião não esquece Ticino, não esquece Trébia, não esquece Canas. Viu Aníbal vencer porque entende o inimigo melhor que Roma. E decide fazer algo diferente, estudar. Aprende com cada derrota, com cada manobra, com cada erro romano. Entende que para vencer Aníbal, é preciso pensar como Aníbal. Roma lhe concede um comando que parece secundário: Ibéria. Longe da Itália, longe do terror imediato. Ali, Cipião age com uma audácia que surpreende inclusive seus compatriotas. No ano 209 a.C., ataca Cartago Nova, o coração do poder cartaginês na península. Não o faz por desgaste, o faz por surpresa. Golpeia rápido, com informação precisa, no momento exato. A cidade cai. Com ela, caem os arsenais, a frota, os reféns das tribos ibéricas. Cipião não governa com terror, libera prisioneiros, negocia alianças, ganha lealdades. A Ibéria muda de lado. O fluxo de prata que alimentava o exército de Aníbal é cortado. A guerra começa a se inclinar. Cipião não busca enfrentar Aníbal ainda. Primeiro elimina seus apoios, derrota os generais cartagineses um a um. Aplica mobilidade, flexibilidade, engano. Tudo o que Roma rejeitou antes de Canas, agora o adota. Aníbal segue na Itália vitorioso, mas isolado. Cada ano sem reforços é uma vitória silenciosa para Roma. Quando Cipião retorna, já não é um jovem impetuoso. É um general completo. Propõe algo impensável: levar a guerra à África. Forçar Cartago a chamar Aníbal de volta. O Senado hesita, mas aceita. Não porque confie plenamente, mas porque não há outra opção. Cipião desembarca na África e ganha aliados locais. Ataca, queima, pressiona. Cartago entra em pânico. Seu salvador deve voltar. Depois de mais de 15 anos na Itália, Aníbal recebe a ordem que nunca quis escutar: retornar para casa. Duas mentes se aproximam: o aluno e o mestre. A guerra, finalmente, se dirige para seu desfecho inevitável. 16 anos depois de cruzar os Alpes, Aníbal volta à África. Não retorna como conquistador, mas como última esperança. Cartago já não é a potência orgulhosa que deixou para trás. Está exausta, dividida, assustada. Roma, em contrapartida, chega segura de si, liderada por um general que aprendeu cada lição que Aníbal ensinou. Antes da batalha, ambos os homens se encontram. É um momento estranho. Não há insultos nem ameaças, apenas respeito. Aníbal propõe paz, reconhece a força de Roma. Cipião escuta, mas sabe que já é tarde demais. A guerra não pode terminar sem uma vitória absoluta. O choque ocorre perto de Zama, no ano 202 a.C. Aníbal organiza seu exército em linhas sucessivas, tentando repetir velhas fórmulas. Cipião prepara algo novo. Os elefantes cartagineses avançam primeiro, como sempre, mas desta vez não provocam pânico. Cipião abriu corredores em suas fileiras. As trombetas soam. Os elefantes, desorientados, atravessam os espaços sem causar estragos ou se viram contra suas próprias tropas. A cavalaria númida, antes aliada de Aníbal, agora combate a seu favor. Cipião ganhou Massiniça para seu lado. A superioridade romana em cavalaria se impõe rapidamente. Aníbal resiste com disciplina, mas a situação é diferente. Não tem reservas infinitas. Não tem reforços ocultos. Quando a infantaria romana e cartaginesa colide, a luta é feroz. Aníbal reorganiza, recua, resiste. Por um momento, parece que o gênio volta a inclinar a balança. Mas então, como em Canas, a cavalaria aparece pela retaguarda. Desta vez, não é cartaginesa, é romana. A armadilha se fecha sobre Aníbal. O mestre cai vítima de sua própria lição. A batalha termina. Cartago é derrotada. Aníbal foge. A Segunda Guerra Púnica terminou.
Roma não só venceu, aprendeu. Sobreviveu ao maior desafio de sua história e saiu transformada. Para Aníbal, o juramento continua vivo, mas o destino mudou. Não morre no campo de batalha. Vive exilado, perseguido, sempre temido, sempre respeitado, sempre sozinho. A guerra termina, mas as consequências permanecem. Cartago não é destruída naquele dia, mas fica condenada. Perde seu exército, sua frota, sua independência política. É proibida de fazer guerra sem permissão romana. Paga indenizações que a afogam por gerações. Já não é uma potência, é uma sombra vigiada. Roma, em contrapartida, sai mudada para sempre. Esteve à beira do abismo e sobreviveu. Aprendeu a se adaptar, a pensar, a esperar. A república que emerge após Aníbal é mais dura, mais pragmática, mais implacável. Já não só domina a Itália, está destinada a dominar o mundo mediterrâneo. Aníbal Barca vive para ver essa transformação. Torna-se um fugitivo eterno, mudando de corte em corte, sempre um passo à frente de Roma. Não porque tenha um exército, mas porque, mesmo derrotado, continua sendo temido. Os romanos nunca esquecem seu nome, nunca o perdoam. Quando finalmente entende que não há fuga possível, Aníbal toma a última decisão de sua vida. Prefere morrer livre a desfilar como troféu em Roma. Com sua morte, o juramento termina como começou, por vontade própria. Uma criança jurou ódio diante de um altar. Um homem fez uma civilização inteira tremer. Roma sobreviveu, mas jamais voltou a ser a mesma, porque algumas vitórias custam mais que uma derrota, e alguns inimigos, mesmo vencidos, nunca desaparecem por completo.